Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Oi, que o sistema tributário brasileiro precisa mudar, todo mundo concorda. O problema é saber como. A Câmara discute reformas tributárias há quase 30 anos e nada de acordo. Agora, o assunto volta à pauta aqui na Câmara. Para discutir o tema, o Câmara Debate recebe os deputados Afonso Florencio, do PT da Bahia, e Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. Deputado Fontaine, começando com o senhor, agora, em acordo, que reforma tributária pode sair da Câmara? Hoje nós temos a PEC 45, que foi inspirada no grupo do CECIF, Bernardo Pia, um dos economistas mais renomados desse grupo aí, que já passou pela CCJ, foi o deputado Baleia Rossi que deu entrada nesse projeto e agora nós estamos aguardando para entrar na comissão especial. Então está nesse ponto. Em termos de principais pontos desse texto? O principal objetivo é a gente simplificar todos os tributos que são envolvidos no consumo no Brasil. PIS, COFINS, contribuição social, para falar de tributos federais, ICMS dos estaduais e o ISS dos municipais. Então é transformar 5 tributos que são os maiores geradores de contenciosos e complicações para a cadeia produtiva, para quem produz, num único simples, que seria o IBS, que é um IVA avançado, para a gente poder simplificar a vida de quem produz. Nós temos que parar de ficar atrapalhando tanto quem produz com o sistema tributário. Deputado Afonso Florencio, qual que é a sua opinião sobre esse projeto que vai ser discutido na comissão especial? Bom, a PEC 45, eu saudar o deputado Fontaine. E saudar nossos telespectadores que nos acompanham nas redes. Eu compartilho da mesma opinião. O IBS, um IVA avançado, é um avanço, simplifica a cobrança e a distribuição dessa arrecadação de tributos que poderíamos chamar dos tributos indiretos. Eu considero que essa PEC ajuda muito, pode ter um grau de acordo bastante razoável nela e ela tramitar rapidamente. Há uma expectativa de que o governo envie uma sua proposta. Ela é insuficiente, porque ela está só no âmbito constitucional, há providências a serem tomadas no âmbito de leis complementares e no âmbito de leis ordinárias. Precisamos também enfrentar, na minha opinião, deputado, simultaneamente, o tema de progressividade tributária. Nós precisamos desonerar a classe média, temos que rever a tabela de imposto de renda e precisamos, como outros países fazem, países centrais na Europa e nos Estados Unidos, conseguir que, digamos assim, o topo da pirâmide, o andar de cima, contribua um pouco mais com a arrecadação no país. Deputado Fontaine, você concorda que precisa além de simplificar? O que eu falo é o seguinte, né? Se a gente quiser fazer uma reforma muito ampla, de começar a mexer em todos os tributos do Brasil, do IR, IPVA, IPTU, ITCMD, CID, a gente acaba não fazendo nada, porque entra mais conflitos nessa reforma, nessa discussão. Talvez o insucesso das outras reformas foi isso, de querer fazer a super reforma que mexe com todos os tributos. Acho que a gente focar naquilo que hoje é prioridade, que é produção, geração de emprego, nós fazemos um grande avanço. Nós não discordamos das distorções que foram apresentadas aqui de forma alguma, mas vamos focar naquilo que mais atrapalha, que mais gera contencioso, que mais gera disputas e que mais gera elisão fiscal e sonegação fiscal. Sabe, só de sonegação fiscal, pelo Sindifisco, nós temos quase que 27%. Só aí são mais ou menos 600 bilhões de reais que não entram nos cofres públicos. Sem falar nas questões dos subsídios, que é outro problema do Brasil, que foi criando-se um monte de exceções às leis do ICMS e do ISS, que também faz uma perda tributária enorme. Na perda de substituições tributárias ou na questão dos subsídios tributários e na sonegação nós temos quase R$1 trilhão que não entra nos cofres públicos. Deputado
O senhor concorda que pode ser por parte, começar agora fazendo essa simplificação e num próximo momento, em outros assuntos, ou era o momento de discutir tudo? Necessariamente serão separados no tempo e no processo legislativo. Nós estamos legal também. Instrumento legal, instrumento legislativo, do ponto de vista regimental, inclusive. Nós estamos aqui nos referindo a uma PEC. Isso. Há providências de natureza complementar, que demandarão PLP, e há providências que serão, digamos, de lei ordinária. Inclusive, o próprio governo pode, nesse interim, mandar uma PEC e mandar uma medida provisória. Pode. Então, não tem como fugirmos da realidade de que o tema é mais amplo e temos que ir administrando. Eu concordo que devemos buscar o acordo possível ou a maioria possível para voltar à PEC e resolvermos, digamos assim, esse conjunto de contenciosos que existe em torno dos tributos indiretos. Entretanto, considero que temos que pautar e ir amadurecendo as outras dimensões infralegais. Insisto, precisamos entrar em debate e, se possível, aproximar posições da tributação do andar de cima, dos mais ricos, e da desoneração da classe média, digamos, dos consumidores, das famílias. Precisamos debater a natureza de alguns tributos. O ITR, por exemplo, a demanda de investimento em competitividade sistêmica, buscando o mesmo propósito, dinamicidade econômica, competitividade da economia brasileira. Por exemplo, as chamadas estradas vicinais, todo o nosso agronegócio depende, para escoar a produção, obviamente, passageiros, equipamentos de saúde, ambulância, transporte de passageiros, de transporte coletivo. Mas a nossa carga transita em estradas. E o ITR precisa ganhar uma nova dimensão para que quem demanda a infraestrutura pública contribua com os investimentos e a manutenção. Então, esse debate, ele inevitavelmente será simultâneo. Agora, concordo, nós temos que focar para não perdermos a oportunidade de, eventualmente aperfeiçoando, ou eventualmente passando o texto como está, avançarmos na superação dessa realidade que é uma multiplicidade de tributos indiretos que, de fato, gera um contencioso monumental no país. Esse contencioso, deputado Fontaine, de alguma maneira também acaba fazendo um pouco, aumentando a carga tributária. Esse projeto em si, teoricamente, não abaixa a carga tributária, não mudaria muito, mas simplificando, os cálculos mostram que, de alguma maneira, melhoraria para o contribuinte médio. Então, a ideia inicial é que ele seja neutro, que ele não aumente a carga nem baixe a carga. E é importante isso. Falar em diminuir a carga tributária num Brasil que já tem um déficit anual aí na faixa de 130 bilhões de reais, é uma bobagem, porque a gente vai diminuir aqui, vai puxar da onde? Não tem jeito, o dinheiro tem que ter. Você só vai diminuir a carga tributária a hora que você diminuir o tamanho do Estado. Antes disso é bobagem. Só que nós temos 3 pontos importantes no sistema tributário brasileiro. A carga, que nós não vamos mexer. E se falar em diminuir carga, nenhum município, nenhum Estado, nem a Federação pode se dar o luxo de abrir mãos de arrecadação. Então esquece, não vamos conversar sobre carga agora, senão nem sai reforma. Nós temos que falar da complexidade e temos que falar do prazo de pagamento de tributos. Hoje no Brasil se paga tributo muito antes de você receber da tua venda. Então você vende, quando é entre empresas, em 120 dias, você tem que pagar o tributo em 20 dias, você tem que financiar o governo em 100 dias. Isso é capital de giro, que as empresas já têm um problema porque o capital no Brasil custa muito caro. Com essa reforma, você também casa o pagamento do tributo com o recebimento, porque quem vai pagar no fundo o tributo é quem está comprando. Hoje é na origem, vai ser no destino. Quando for no destino, quem compra, ao invés de ele pagar o tributo, né, para quem vendeu para ele simplesmente deposita o tributo diretamente no governo. E aí ele se acredita, porque é um jogo de débitos e créditos. Então essa proposta, ela é muito bem vista pelo setor produtivo, porque resolve um monte de questões. Simplifica e ainda acerta o fluxo de caixa no pagamento dos tributos. Então, nós vamos trabalhar para poder funcionar. E eu fico feliz que na CCJ
todo mundo, era consenso de que nós precisamos avançar nisso no Brasil. Porque esse sistema tributário, ele atrasa o Brasil. Ele deixa a gente sem nenhuma competitividade. A gente perde empresa, a gente perde investimento, a gente perde competitividade, a gente perde a capacidade de poder investir, porque ele ainda está muito baseado numa era de produção baseada muito na mão de obra. Hoje nós temos uma série de automações, uma série de cadeias inteligentes, os softwares, uma série de novos acontecimentos que o sistema tributário hoje não consegue nem entender isso. Para você ter uma ideia, ninguém sabe como que a gente tributa rastreamento de caminhão. É serviço ou é produto, ICMS? Então, o município quer tributar o ISS e o Estado quer tributar o ICMS do mesmo fato gerador. A mesma coisa acontece com Netflix, a mesma coisa acontece com softwares. Ninguém sabe como tributar. Acaba tributando duas vezes, gerando as brigas, porque quando você tributa duas vezes, o que a empresa faz? Ela vai na justiça para se defender. Ela não pode pagar pelo mesmo fato gerador 2 impostos. Isso não é possível. Acaba custando caro. É muito caro, porque caro, inclusive, que vai parar no preço. Porque a hora que você tem que pagar 2 tributos, em vez de um só, você vai botar no custo e aí quem paga no final das contas é sempre o consumidor. A gente tem que ter muita clareza nisso. Quem paga a complicação do sistema tributário é o próprio contribuinte. E aí, um terceiro ponto positivo nessa proposta. Com a simplificação, com a clareza do que eu pago, naturalmente os preços tendem a diminuir, porque a gente não vai botar mais o custo Brasil no produto. Bom, deputados, vamos fazer um pequeno intervalo, vamos voltar já. Bom, o Câmara Debate está de volta. Hoje estamos conversando com os deputados Afonso Florencio, do PT da Bahia, e Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, sobre a reforma tributária. Bom, deputado Florencio, essa questão da carga tributária, de não mexer, por um lado, as pessoas em geral poderiam achar que é ruim, mas o deputado Fontaine está falando de várias coisas boas que podem acontecer para o consumidor no ponto final, né? É fato, há nuances a serem ajustadas para que seja viabilizada a transição. A gestão no governo central desse, digamos assim, encontro de contas entre os entes, porque nós estamos falando de tributos nacionais, estaduais e municipais, precisa ainda ser modelado e precisa ganhar forma de lei. Temos que identificar também qual é a fonte para esse encontro de contas, porque vai ter que haver equilíbrio de contas, ressarcimentos, né? Então, ainda há aspectos a serem, digamos, detalhados para que logremos êxito no propósito, não só de implantação desse novo modelo, que é um novo modelo, a previsão de transição é de 30 anos. Então, nós não estamos falando de uma coisa que se aplicará automaticamente no dia seguinte após a aprovação. A PEC será promulgada, mas ela não entra plenamente em vigor no sentido dos seus resultados tributários e econômicos. Entretanto, eu gostaria de pontuar um aspecto. Há aspectos que são, digamos assim, estratégicos, tributários, macroeconômicos, mas há aspectos conjunturais. Nós não podemos continuar com a gestão da dívida como ela está acontecendo. Não é verdade que apenas a diminuição do Estado reduza o nosso déficit. E nós temos 2 temas que nós temos que nos debruçar, inevitavelmente. Um é o modelo de gestão de dívida, que é possível aperfeiçoarmos e reduzirmos o impacto fiscal, digamos assim, desse excesso de facilidades para que o rentismo subtraia parte expressiva do orçamento público. Nós temos que enfrentar esse tema. E é um tema que as prerrogativas do Executivo estão aí. Não é saudável nós entrarmos no debate pelo tema de oferta, de privatização e de redução dos instrumentos que os bancos públicos permitem para entrar no mercado. Então, nós temos uma diferença muito grande em relação ao que o ministro Guedes tem anunciado em relação
a esse tema, aos bancos, à Caixa, ao Banco do Brasil, à gestão da dívida. Esse é um tema que nós temos que tratar simultaneamente, senão a gente aprova a PEC e em 4, 5 anos ela está inviabilizada. O outro tema é que a redução do Estado está sendo realizada por si só também não resolve. Nós temos que gerar atividade econômica. Esse governo que está aí não tem uma providência para gerar emprego, para permitir investimento. Herdou, é verdade. No meu entendimento, a herança maldita do governo Temer. O governo Temer, com a emenda constitucional 95, que agora estão todos reconhecendo que já precisa de inúmeras excepcionalizações. Se a própria base do governo, o setor produtivo e o próprio governo, se nós enumerarmos todas as referências a excepcionalizações, nós já temos um número expressivo de excepcionalizações justificáveis. Uma delas é a hipótese de uma cessão onerosa do pré-sal. Terá que haver uma excepcionalização. A outra, já citada também, é para investimento em áreas deficitárias de operação de sistemas de saneamento. O setor privado não irá nas áreas deficitárias. Não pode abrir para o setor privado com dinheiro público, porque vai precisar também de FGTS, BNDES, senão o setor privado não vai, e não tem uma solução de Estado, de sociedade, para reduzir o déficit de cobertura de saneamento em áreas deficitárias economicamente para a operação pelo setor privado ou pelas empresas estaduais. Então, a emenda constitucional 95 é outro tema sobre o qual nós temos que construir, aproximar posições para nós vermos aonde é possível, e também nós não podemos queimar ativos do jeito que está sendo anunciado. E nós estamos agora com a disputa judicial de longa duração da prerrogativa do Executivo, reivindicada pelo Executivo, de poder alienar ativos na compreensão, pelo menos na nossa, de natureza estratégica para o país, do ponto de vista econômico, sem autorização legislativa. Isso vira um cheque em branco para um governo que, na nossa compreensão, é um desgoverno. Quem diz que é um desgoverno não somos nós da oposição. Aliás, fica até difícil a oposição dizer, porque os próprios anteontem, semana passada, o governo disputa entre si, a base do governo disputa entre si, o partido do presidente da República briga entre si em plenário e precisam ser contidos para não inviabilizar o funcionamento dos poderes. Então, nós estamos precisando de muita maturidade, muita serenidade nesse momento, porque senão os agentes externos ao Executivo, os outros poderes, pioram a situação. Nós temos que estabilizar a situação e encontrar a equação necessária para dar conforto à implantação da nova regra tributária que nós temos acordo aqui entre nós, que é oportuna. Bom, deputado Fontinelli, queria ouvir a sua opinião sobre essa questão que o deputado falou de gestão de dívidas, mas também a questão dos estados e municípios, que é sempre um problema aqui na reforma tributária, na hora de repartir, aí fica aquela briga com o governador e prefeito e acaba que nada sai. Então, justamente a PEC 45 resolve isso também. Verdade. Porque ela deixa claramente bem definido a verba que vai, inclusive, do comitê gestor diretamente para o município. Não vai passar para o Estado, que depois vai passar para o município, que é uma condição em Minas Gerais que simplesmente o governador ficou com todos os recursos do Fundo de Participação dos Municípios e não passou para os municípios. E agora uma encrenca, né, para o governador que assumiu. Então, essa clareza, essa transparência do dinheiro e até na tabela feita pelo comitê gestor, claramente o que vai para a educação, o que vai para a segurança e o que é livre. Então, se você quiser aumentar um pouco mais a educação ou um pouco mais a segurança, inclusive a somatória desses dois pontos, né, desses dois itens, eles têm que ser mantidos, ou seja, se você diminuir um pouco a educação, você só pode aumentar em segurança e vice-versa, porque tem municípios que talvez a população já está mais velha, tem mais um problema de segurança do que de educação. O município pode mexer isso, e está muito claro lá. Se você quer aumentar um pouco, você pode, mas aí tem que aumentar todos os tributos do teu município. O que não vai ter mais é o seguinte, eu vou aumentar tributo só sobre pneu, só sobre automóvel, só sobre, sei lá, tijolo, cimento. Não, com esse novo modelo da PEC 45, se você aumenta, você monta 0,1%, mas aumenta tudo, todos os produtos e todos os serviços. De novo, com um direcionamento muito claro entre os estados e municípios, não tem mais briga, ninguém puxa nada para ninguém, não tem mais aquelas guerras fiscais, acaba a guerra fiscal, acaba essa coisa de um querer roubar a indústria do outro, acaba com essa bobagem de começar a montar indústria onde não tem consumidor, mas tem um grande incentivo fiscal, porque no Brasil é assim, chega uma multinacional,
eu vou investir 300 milhões de dólares. E aí começa a fazer um leilão entre os estados e municípios para ver quem dá mais subsídio. É um perde-perde, porque a população vai perder. Aí instala uma indústria lá que não paga nenhum tributo. Tudo bem que vai aumentar a atividade econômica, tem emprego e tal, mas de fato não tem nenhum tributo lá. Outra grande vantagem dessa PEC é que todo investimento, seja qual seja, comprar móveis, comprar máquinas, isso aqui, você se credita dos tributos. Hoje, investimentos, você perde dinheiro. É um absurdo pagar imposto para poder investir, mas é o que a gente faz. A gente faz essa bobagem e também a gente fica com lei Candir para desonerar a exportação, mas que nunca é ressarcido. Então isso resolve também. Na questão das dívidas, né, nós estamos comentando aqui, veja, de fato o governo brasileiro paga muito juros, mas paga até pela questão da dívida que ele contraiu para muitas vezes tampar os buracos que foram criados. Então, não me agrada também ficar pagando muito juros. Mas uma vez que você teve que fazer emissão de títulos, uma vez que você teve que se endividar para poder fazer funcionar o Estado, e inclusive o problema da Previdência basicamente é isso, que o governo toda hora fica puxando para poder tampar o buraco da Previdência, você tem uma obrigação, né? A questão dos rentistas, sou absolutamente de acordo com o senhor, deputado Florencio. Por quê? Porque não é possível que a gente fique valorizando quem põe dinheiro sem risco no banco. Na Europa é juros negativos. Ou você arrisca e monta os seus negócios, ou você vai perder dinheiro no banco. Mas no Brasil, nessa situação que está, de uma Selic baixou muito, mas ainda é boa. O juro real está muito distante. E aí você põe lá e ganha real sem correr nenhum risco, você valoriza. Mas o próprio Guedes falou que o Brasil era o paraíso dos rentistas. Nós temos que desmontar isso. Tem que ser o paraíso dos investidores. E todo risco tem que ser remunerado. Ninguém põe dinheiro no negócio achando que vai perder, senão ele ficaria guardando no seu colchão. Lembra, quando você constitui uma empresa, a primeira coisa que você faz é constituir o capital social. O que é o capital social? É o dinheiro que você tinha, seguro no banco, como rentista, e você vai colocar na sociedade para começar a gerar emprego, para atividade, economia, para comprar de fornecedores, para pagar mais impostos. Veja como é importante a gente constituir empresas. O capital, você entrega à sociedade. Se a tua empresa tiver sucesso, você também vai ter algum retorno. Se ela quebrar, você entregou para a sociedade todo o teu recurso. Hoje, as pessoas pensam muito mesmo antes de investir numa empresa. Eu sou empresário, vendi parte da minha empresa. Eu falo assim, a gente dá pulo de alegria dessa altura. E não devia estar dando. A gente devia estar comprando outras empresas para poder gerar mais emprego. Mas do jeito que está a burocracia do Brasil, o sistema tributário do Brasil, eu prometi para mim mesmo, eu não monto outra empresa enquanto a gente não resolver isso. E é por isso que eu estou aqui. Fui eleito com essa pauta e vou lutar para acabar com o Bloco K, acertar esse social, que é um inferno, esse programa de jovem aprendiz, que é uma outra coisa que está totalmente distorcida, que perdeu a noção, esse sistema tributário que é um manicômio e que só atrapalha quem quer produzir. Bom, mas esse sistema tributário, pelo vice deputado Florencio, está no caminho certo para ter um mínimo de mudança o quanto antes, né? Eu estou sentindo um acordo aqui nessa comissão especial. Então, é fato, insisto, há aspectos que para a PEC 45 virando emenda, não me lembro agora que número ela vai ganhar, temos que ver isso. Depende, né? Da tramitação de outros aspectos, e a numeração das emendas. Mas quero dizer que nós temos que encontrar qual fonte o governo central, ao fazer o equilíbrio de contas, para inclusive ser neutra, ser neutro, o impacto desse novo modelo, não tem fonte ainda, nós temos que encontrar. Então há algumas providências para que a própria PEC aprovada ganhe efetividade. Mas eu gostaria de destacar primeiro o seguinte, no caso de Minas, nós tivemos um outro problema. Se fala muito na judicialização da política, mas tem também um outro aspecto, que é a politização do judiciário. O governador Pimentel foi proibido de acessar recursos que não foram repassados e que contribuíram com o desajuste da gestão de contas e, logo após ele perder o mandato, perder a eleição, essa autorização foi exarada. Eu não vou entrar no debate político da nossa diferença enquanto partido com a gestão do Novo em Minas Gerais,
esse é um outro assunto, eu não quero aqui desviar a atenção, mas gostaria de fazer esse registro. E acho que um regramento que reduza contenciosos tem que ser acompanhado também, digamos assim, do retorno de cada poder para o seu local de origem. Nós tivemos durante algum período, inclusive no tema da lide judicial, de temas tributários, uma politização do judiciário. Mas, voltando ao nosso tema, eu gostaria de destacar que o tema de gestão da dívida é importante, nós temos que entrar no debate sobre os instrumentos, para contribuir para que o governo busque uma solução. Não se trata apenas de que é uma dívida herdada toda justificada. Há instrumentos de gestão da dívida que eu gostaria de registrar aqui, nós temos que entrar no mérito também. Um outro aspecto que eu quero destacar é que todas as vezes que a reforma tributária não andou, é porque ficou, e aqui eu quero concordar, essa distinção de interesses entre os entes do governo, os entes nacionais, os entes federados, governo central, estaduais e municipais. E hoje, com essa proposta, nós vamos poder tratar desse tema com uma perspectiva, claro que permanece, como eu disse, o tema de origem do fundo, mas é uma boa proposta. Mas ainda há outros aspectos na PEC que nós temos que nos debruçar, e eu gostaria de pontuar, por exemplo, entre outros, que para nós é muito caro, que é a solução para a oneração ou a compensação por família da cesta básica. Hoje nós temos a cesta básica desonerada. E isso é um instrumento de segurança alimentar e nutricional para as famílias em geral, mas em particular as famílias de menor renda. E a oneração e a desoneração tem um resultado efetivo. Infelizmente, o governo que está aí está desmontando o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Programa de Aquisição de Alimentos, que são instrumentos que contribuíram, são instrumentos de política pública, microeconômicos, de assistência social, que contribuíram para tirar o Brasil do mapa da fome. Estão sendo desmontados, além da crise econômica, a esses elementos. Mas, se nós passarmos a tributar a cesta básica, e o país tem uma atividade econômica com a informalidade crescente, nós não temos uma solução fácil. Então, não estou dizendo que não pode ser a desoneração, mas se nós não tivermos segurança de que haverá uma política para que... porque hoje a cesta básica, a inflação não está subindo, não é porque a cesta básica não está subindo, é porque tem uma recessão muito grande e outros componentes do IPCA não estão... do INPC, não estão incidindo na inflação. Mas nós temos um aumento do preço de alimentos num momento de queda da massa salarial e do nível de emprego, de aumento do desemprego. Portanto, só para pontuar, considero que está num caminho de acordo, mas há ainda temas de alta relevância para o povo brasileiro. Eu não sou empresário, eu sou trabalhador, mas fui secretário de Estado, fui ministro. Como parlamentar, é inquestionável que a minha orientação política, o meu voto, fui líder do PT, fui líder da oposição, sou vice-líder da oposição, nós sempre tratamos a situação macroeconômica do Brasil, considerando também os interesses dos empresários. Essa foi a nossa experiência nos governos Lula e Dilma. Finalmente, para pontuar o déficit da Previdência. Só vamos resolver o tema voltando a ter atividade econômica. A solução não é acabar o regime geral da Previdência. Temos que ver como é que resolve o assunto. Senão a gente vai produzir novamente gerações de idosos na miséria. E essa não é uma solução que nós possamos compartilhar. Nós vamos nos opor ao que está na reforma da Previdência e ocasiona esse tipo de impacto social. Bom, nós vamos continuar discutindo reforma da Previdência, outro programa, reforma tributária na Comissão Especial. Obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Mariana Pchitsky, conversei com os deputados Afonso Florencio, do PT da Bahia, e Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, sobre a reforma tributária. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência. Até um próximo programa. Tchau.